Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. Oi, boa noite de quinta-feira para você. Legislativo Municipal de Fortaleza se prepara para retomar as atividades no próximo dia 1º, após o recesso parlamentar. Estar junto da população, ouvindo as demandas da comunidade. Série especial de reportagens revela a realidade de vítimas de violência e destaca o trabalho realizado no Ceará para proteger essas pessoas. Ele tinha algumas atitudes de disputa mesmo com a própria criança. Censo demográfico do IBGE constata a existência de quase 24 mil quilombolas aqui no estado. No Dia do Motociclista, a MC promove ação educativa na cidade dos funcionários, no intuito de conscientizar a população sobre segurança viária. A MC recebeu entregadores por aplicativo para o curso de pilotagem segura. Tem ainda dica do nosso quadro Tô de Férias. Hoje o passeio é pelo Museu da Indústria. O Jornal da Câmara Fortaleza já está no ar. A Câmara Municipal de Fortaleza se prepara para retornar às atividades legislativas. O período de recesso parlamentar está bem perto do fim. A abertura dos trabalhos do segundo semestre de 2023 vai ocorrer no próximo dia 1º de agosto. Quem vê essa calmaria na Casa Legislativa não sabe que por trás uma equipe atuante prepara todos os detalhes para o retorno das atividades. O recesso desse mês de julho se restringe a sessões solenes, plenárias, entregas de títulos e audiências públicas. A Central da Cidadania, por exemplo, continua com atendimento ao público, apesar do horário reduzido. Demais setores também continuam atuando neste mês. Mas toda a rotina já retorna em 1º de agosto, com a abertura dos trabalhos legislativos, que conta com a presença de diversas autoridades. A gente tem toda uma solenidade, onde tem o hasteamento das bandeiras, a presença da banda de música da 10ª Região Militar e também a palavra do prefeito municipal de Fortaleza. Estar junto da população, ouvindo as demandas da comunidade. O vereador Michel Lins é um dos parlamentares que não para nem no período de recesso da Casa Legislativa, não é isso, vereador? Tem que estar junto da comunidade, escutando a população, saindo um pouco da Casa Legislativa, das sessões plenárias, que agora estão em recesso, para poder realmente estar mais perto do povo? É isso, aqui o trabalho não para, como a gente diz, o trabalho só cresce. Recesso a gente não tem, porque a produção é muita, a demanda da população, ela também não para, os anseios, os problemas que acontecem no dia a dia, mesmo no recesso a gente segue aqui produzindo. Às manhãs eu venho aqui para a Câmara resolver o que tem que ser resolvido e corro para a comunidade, para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, para a gente chegar junto do prefeito, da Prefeitura e poder tirar os projetos que resolvem e melhoram a vida da população. Entre amanhã e sábado, sempre das 5 da tarde às 10 da noite, vai ser realizada em Fortaleza a 3ª edição da Feira Criativa Nossas Guerreiras, no bairro Vajota. O evento reúne gastronomia, moda, design, artesanato, além de atrações musicais. A novidade fica por conta do atendimento de massoterapeutas com deficiência visual do projeto Visão nas Mãos. Cada sessão custa R$20, o valor será repassado aos profissionais. O acesso ao local é livre. E a Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza está no bairro Serrinha. A estrutura oferece uma gama de serviços a trabalhadores e empreendedores. Ana Caroline trabalhava na área da beleza, mas decidiu mudar de ramo e empreender no mercado de moda fitness. Por isso, procurou os cursos oferecidos na Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico. Fiz vários cursos aqui. Hoje eu terminei o 4º curso. Graças a Deus a gente tem bastante oportunidade nessa unidade e para mim só somou mais ainda, me ajudou a aprimorar meus conhecimentos. A unidade móvel da Secretaria do Desenvolvimento Econômico está atualmente no bairro Serrinha. Na estrutura, estacionada na rua Paraguaçu, é possível se informar sobre programas de empreendedorismo em Fortaleza, procurar por vagas de emprego por meio do Cine Municipal e ainda ter acesso a crédito orientado. Você que é morador da Serrinha e adjacências, nós estamos lá até a próxima sexta-feira, dia 4 de agosto,
no horário de 8 às 17 horas, com todos esses serviços, com a nossa programação de capacitação, porque dentro da unidade móvel nós temos uma sala de aula, então todas as semanas, manhã e tarde, nós temos cursos que estão acontecendo. Então é muito importante você, que é empreendedor, que é empregador ou trabalhador, que esteja buscando alguma informação sobre o seu segmento, vá ao encontro dos nossos técnicos para tirar todas as dúvidas. E essa é a sala de aula que os moradores do bairro Serrinha recebem as orientações sobre empreendedorismo, gestão financeira, marketing digital e atendimento ao cliente. Toda a bagagem necessária para que os alunos consigam abrir o próprio negócio. O objetivo é aprimorar os conhecimentos e futuramente colocar um negócio para mim, né? Empreender, vamos supor que eu coloque uma loja, saber como é que eu vou planejar daquilo que eu vou querer. O Procon Fortaleza está oferecendo orientação aos consumidores que querem sanar dívidas por meio do programa Renegocia, lançado pelo governo federal. Dona Lenira veio ao Procon Fortaleza renegociar dívidas que possui com as concessionárias de água e energia. Ela espera conseguir um bom desconto no valor devido. Quero limpar, né, para me pagar tudo direitinho e ficar com o nome limpo na praça, né? Qualquer coisa que precisar, a gente chega lá e o nome tá limpo. E com um descontozinho é sempre bom. Ainda é melhor, né? Vou tentar aqui. Uma dúvida bastante comum dos consumidores é qual a diferença entre os dois programas de renegociação de dívidas lançados recentemente pelo governo federal, o Renegocia e o Desenrola. É simples. Na primeira iniciativa não há o limite de débito. A ação fica disponível até 11 de agosto e promete favorecer consumidores com contas atrasadas de qualquer natureza. O Renegocia é um trabalho executado aí pelo governo federal, né, pela Secretaria Nacional do Consumidor, em parceria com todos os PROCONs. Então, para acessar esse serviço, o PROCON está orientando, né, que o consumidor ele acesse o portal do consumidor.gov.br. Ao acessar, o consumidor ele vai fazer um cadastro desse site. Quando cadastrar, ele vai entrar e vai abrir uma reclamação. E aí, quando ele abrir a reclamação, ele vai selecionar qual é a empresa que ele quer renegociar aquela dívida. Existe lá um cadastro de empresas, né? A maioria das empresas já estão participando desse mutirão de renegociação. E aí, na descrição da reclamação, o consumidor vai detalhar qual é a sua dívida e o que é que ele está querendo renegociar. A principal orientação do Procon Fortaleza é que o consumidor busque o site oficial do programa. Lá ele tem acesso a todas as propostas e as empresas que fazem parte deste mutirão. E ainda assim, evitam cair em algum tipo de golpe. Já existem diversos sites oferecendo esse mutirão de renegociação de dívidas, só que não são sites relacionados diretamente ao programa do governo federal. Então é importante a gente reforçar ao consumidor que para esse mutirão de renegociação de dívidas, ele acesse o portal consumidor.gov.br. A gente está reforçando isso justamente para ele não ser direcionado para outro canal. E, claro, lembrar ao consumidor que se, por exemplo, ele receber um e-mail ou uma mensagem de texto, né, um SMS, informando ali o consumidor que tem uma oferta, né, que geralmente essas ofertas atraem muito o consumidor para ele fazer o clique ali naquela mensagem recebida, é importante reforçar ao consumidor que não faça isso. Para a dona Lenira, quanto mais rápido ela conseguir resolver a situação, melhor para conseguir um novo crédito na praça. E dever de novo. Olha aí, daqui a pouco a gente faz uma visita ao Museu da Indústria, localizado no centro da capital. E no próximo bloco, uma série especial do Jornal da Câmara Fortaleza destaca o trabalho de proteção às vítimas de violência em todo o Ceará. A gente volta já. Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos.
Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Das 158 mortes registradas no trânsito de Fortaleza ano passado, 47% envolveram usuários de motos. No intuito de preservar vidas e conscientizar as pessoas sobre a questão da segurança viária, a Autarquia Municipal de Trânsito fez uma ação educativa na cidade dos funcionários hoje, Dia do Motociclista. Francisco utiliza a moto para trabalhar como entregador de aplicativo. Ele ainda não tinha antena corta-pipa, que previne possíveis acidentes envolvendo linhas com cerol. Ganhou uma durante esta ação da Autarquia de Trânsito de Fortaleza. Um item muito importante para a gente, porque esse negócio de raio, de pipa aí está muito perigoso e daqui ajuda muito a pessoa que anda de moto como eu, que faço entrega nas pistas, né? A atividade educativa marca o Dia do Motociclista, categoria que merece atenção, já que das 158 mortes registradas na capital ano passado em ocorrências de trânsito, 47% foram de usuários de motos. A grande missão de todo motociclista que sai de casa é voltar para casa e a gente disseminar essa cultura de segurança para que a gente possa estimular esse usuário a ter um comportamento seguro. Fortaleza ela tem diminuído gradativamente a quantidade de mortalidade na cidade, mas o usuário motociclista ainda está entre o primeiro usuário que mais se acidenta, que mais morre, porque é mais vulnerável por conta da velocidade e aí ele precisa de uma consciência a mais para que ele tenha um comportamento cada vez mais seguro. Durante a abordagem também foram distribuídos folhetos com orientações de segurança viária. Como parte da programação do Dia do Motociclista, a MC recebeu entregadores por aplicativo para o curso de pilotagem segura. No treinamento, os motociclistas puderam aprimorar as habilidades para enfrentar qualquer situação no trânsito. Hoje a grande maioria dos acidentes de trânsito envolve um comportamento humano, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Então a gente trabalha muito a questão do comportamento, da adequação às condições adversas dentro da pilotagem segura, para que ele evite o comportamento inseguro e evite, consequentemente, o acidente. O trabalho para proteger vítimas de violência, especialmente a doméstica, aqui no Ceará é constante. Diversos órgãos estão engajados nessa missão que requer, por exemplo, suporte jurídico e psicológico. Afinal, quem vivencia uma realidade assim passa por muitos traumas e romper a rotina de agressões nem sempre é fácil. Entre hoje e amanhã, o Jornal da Câmara Fortaleza apresenta uma série especial de reportagens que dá luz a essa temática social tão dramática que precisa ser combatida por todos. A palavra lar remete ao local onde mora uma família. Na derivação do latim, quer dizer protetor da casa. Apesar do significado transmitir uma relação de segurança entre os membros, esse espaço pode se tornar um pesadelo, principalmente para mulheres que sofrem violência doméstica. No entanto, não são apenas elas que passam por isso, mas também os filhos, ao presenciar uma agressão. De acordo com uma pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Ceará, das 518 mulheres ouvidas, 61% delas afirmaram que os filhos presenciaram cenas violentas. Os dados da nossa pesquisa eles vêm mudando um pouco, né? Mas assim, o que a gente percebe hoje é que em torno de 30% dessas mulheres são vítimas da violência e 70% dos homens são filhos da violência também. O que é isso? A célula familiar é o primeiro espaço social, onde a gente aprende a dividir, onde a gente aprende a respeitar e ser respeitado, onde a gente troca os primeiros afetos, onde a gente escuta a primeira frase de eu te amo. Se num ambiente que ela cresce é um ambiente coercivo, não faça isso, que seu pai vai brigar. Não mexa nisso que não vai dar certo, você já sabe. Então, se existe sempre uma fala onde a criança é inibida não só na questão do desenvolvimento social dela e também no desenvolvimento da criatividade, de aprender, de conhecer os espaços, isso aí tem uma série, repercute
assim, não só na infância, como na adolescência também. O levantamento realizado pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher também apontou que 20% das entrevistadas vivenciaram situações similares nas casas dos pais, quando crianças ou adolescentes. Uma situação lamentável, mas que infelizmente acaba sendo naturalizada pelas vítimas. As mães, né, dessas mulheres, por ter passado por situações parecidas, acabou naturalizando essa situação. Então elas dizem assim: minha filha, mas é comum, eu também vivi isso, né? O seu marido, ele é um bom pai, ele é um bom provedor, né? Não termine, não saia de casa. Então a gente precisa fazer com que essas mulheres entendam que não é normal, né, você ser vítima. A gente está falando aqui de violência física, não. A violência psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial. Essa mulher, que prefere não se identificar, manteve um relacionamento de quase 20 anos com o agressor. Apesar de não ter sofrido violência física, o sofrimento psicológico trouxe marcas, tanto à rotina dela quanto à da filha, de 10 anos de idade. Ele dizia que todo o meu amor era só para ela. Então, incomodava demais, ele tinha muito ciúme, ele implicava com ela, ele tinha algumas atitudes de disputa mesmo com a própria criança. E a criança percebia, e a criança não tem, até hoje ela não tem uma boa relação com ele. A vítima acreditava que a relação abusiva era normal, pois durante a infância assistiu a episódios bem mais tensos envolvendo os pais. Isso a tornou uma pessoa impulsiva e muito irritada. Meu pai e minha mãe eram uma situação bem mais violenta, né? Porque meu pai, ele era o verbal de falar coisas que magoavam de verdade, de palavras ofensivas. E o meu ex-marido era diferente, ele falava, mas de um jeito mais educado, como eu posso dizer. E depois que ele falava, que ele magoava, ele dizia que estava falando aquilo porque eu tinha provocado, ou porque estava falando para o meu próprio bem, para me proteger. A naturalização da violência acabou sendo replicada e os efeitos negativos também. Essa agressividade presenciada por crianças e adolescentes no seio familiar ultrapassa as paredes das residências, trazendo consequência em outros lugares, especialmente no âmbito escolar. Nós temos alguns perfis comportamentais que podem trazer esses sinais, né? Entre eles seria, vamos dizer assim, uma timidez excessiva, um quadro de isolamento, né? Onde o aluno se apresenta ou a aluna se apresenta como uma pessoa que está em sala, mas não tem aquela ânima para a participação ou tem aquele receio de ser reprovado ao participar, né? O outro lado é o lado da agressividade, né? Nós temos alunos que podem desenvolver um comportamento agressivo devido à modelagem de violência dentro da própria residência, do próprio ambiente familiar. Então, o ambiente familiar ele se apresenta como, vamos dizer assim, um processo de aprendizado para o ser violento. Assim como as mães, os filhos também necessitam de amparo psicológico. Infelizmente, ainda existe essa dificuldade assistencial. No NUDEM, a gente tem uma parceria com uma universidade que está desenvolvendo uma pesquisa, que é com a parceria com a universidade na França. Estão atendendo crianças e adolescentes encaminhadas pela gente. Crianças que estão vivendo esse ciclo de violência, né, os pais já divorciados, com medida protetiva, e entendendo, porque assim, a relação acaba com a vítima, né, assim, o casamento acaba, mas a parentalidade continua. De acordo com Olga Loyola, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará, menores envolvidos em episódios desse tipo são amparados pela legislação. Esses filhos também vão ser acolhidos dentro do contexto da Lei Maria da Penha. Claro que existem outras leis que resguardam, né? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai trazer outras formas de proteção. Mas, por exemplo, as medidas protetivas, elas podem ser concedidas tanto para a mulher vítima de violência, como para os filhos, que são, ou outras testemunhas também. Essas medidas, né? Porque são várias, elas podem ser concedidas para tentar fazer cessar a violência e que o tratamento dessas pessoas realmente possa acontecer. A
Amanhã, na segunda reportagem dessa série especial, a gente traz novos relatos de vítimas de violência e destaca a importância da Lei Maria da Penha na garantia de proteção e de direitos a essas pessoas. E às vésperas do fim do período de alta estação turística, permissionários da tradicional feirinha da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, comemoram as boas-vindas devido ao grande movimento no local ao longo do mês. Para quem está de férias na capital cearense e não quer perder nenhum dia de praia e quer ir às compras, a melhor opção é a Feirinha da Beira-Mar. Sempre que pode, o estudante Caio aproveita para visitar o local. Eu vim dar uma volta, dar uma olhada nas coisas. Também vim atrás de uma blusa de time do Fortaleza. Eu moro no interior, só que eu faço faculdade aqui. Então todo fim de semana eu venho, mas agora eu vim para ficar um mês todinho por causa das férias. Newton vende produtos naturais do Ceará, como castanhas e doces locais. Segundo o permissionário, a movimentação aumentou bastante nesse mês de julho e as vendas cresceram cerca de 50%. A gente sentiu, sim, um bom aumento, muita gente na cidade, muito fortalezense ainda vindo conhecer a feira, muito cearense vindo do interior conhecer a feira nova, né? Embora já estamos com um ano e 2 meses aqui de inauguração desse novo polo, mas é sempre um atrativo muito bom, as pessoas ainda continuam vindo conhecer, e aqueles já fazer a segunda, terceira visita, porque o espaço é muito bom, né? Render há mais de 50 anos, Dona Elielda vende seus produtos na feira há mais de um ano e afirma que os turistas são os principais compradores. São peças todas manual, feita por mim mesmo. E o turista gosta, né? Na hora que ele chega na lojinha, que ele vê o produto, ele não acredita, só acredita que é feito aqui porque ele vê eu fazendo, porque senão ele não acreditaria. Ele dizia, se eu não visse você fazendo, eu não compraria, porque eu não sabia se realmente era artesanato. O espaço tem mais de 30 anos, mas foi somente em 2007 que a feirinha foi regularizada por um projeto de lei da Câmara Municipal de Fortaleza. Com mais de 600 boxes, o polo é referência na comercialização de artesanato, mas possui de tudo um pouco. O legal dessa feira é que ela é bem diversificada, né? Então nós temos aqui os artigos em couro, nós temos as confecções de moda praia, que é o que sai muito, o turista vem e já acaba comprando aquele modelinho novo para frequentar as praias, né, no dia seguinte. Nós temos os doces naturais da terra, rapadura, cocada, nós temos a tradicional castanha, eu acho que um dos itens mais vendidos aqui na feira, são várias lojas de castanhas e tudo, no geral, uma boa rede, num bom preço, que é o melhor de tudo, né? Em instantes, TCE Ceará discute o equilíbrio financeiro em regimes próprios de previdência social. No quadro Tô de Férias, a gente faz um passeio no Museu da Indústria, no centro de Fortaleza. Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O IBGE divulgou hoje novos dados do Censo Demográfico 2022. Pela primeira vez, o levantamento trouxe informações relacionadas à população que se denomina como quilombola. 23.955 pessoas no Ceará se identificaram como quilombolas. 19,1% delas vivem em territórios delimitados oficialmente. 80,8% vivem fora desses limites. O estado possui 15 territórios quilombolas registrados. No entanto, segundo o IBGE, foram verificadas 181 localidades quilombolas em 68 cidades. Caucaia tem o maior contingente populacional de remanescentes de quilombos, com 2.615 pessoas. Em seguida vem Horizonte. Outros 5 municípios têm mais de 1.000 pessoas que se afirmam nessa identidade: Salitre, Tururu, Tauá, Novo Oriente e Aracati. Em Fortaleza, apenas 39 pessoas afirmaram ser quilombolas. O Brasil soma
327.802 pessoas que se declaram como quilombolas, o correspondente a 0,65% da população do país. A região que concentra a maior quantidade é o Nordeste, com 905.415 quilombolas, 68,2% do total. Em seguida vem Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. O Tribunal de Contas do Estado promoveu nesta quinta-feira a 15ª edição do TCE Debate. Com o tema O papel dos tribunais de contas na garantia do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, o Tribunal de Contas do Ceará reuniu palestrantes como a conselheira Soraya Victor, o economista e presidente do Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos, Raul Veloso, e o consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Leonardo Rolim. O debate foi aberto pelo presidente do TCE, Valdomiro Távora, e mediado pelo presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes, vice-presidente do TCE no Ceará. O Tribunal de Contas ele atua muito nessa área de equilíbrio, a busca do equilíbrio, de verificar o equilíbrio, quando ele faz os registros. Ele registra a aposentadoria, registra a pensão. Na hora do registro, o que ele vai ver? Ele vai ver que se tem um tempo, implementou realmente as condições, o tempo, o benefício que foi calculado está calculado de forma correta, não está maior ou está menor. Então, aquele servidor realmente tem direito. No caso da pensão, a mesma coisa. A pensionista tem direito, o pensionista tem direito, né, nas condições como foi implementada pela administração. É o controle externo desses atos, e isso tem uma repercussão muito grande. Mas, além disso, o Tribunal de Contas faz fiscalizações, faz auditorias nos próprios regimes próprios de previdência. Aqui no Ceará tem mais de 60 regimes próprios de previdência, além do Estado, né, que tem o seu próprio regime. Esta foi a 15ª edição do TCE Debate, uma oportunidade para os participantes discutirem temas atuais sobre a administração pública com personalidades renomadas. O economista Raul Veloso destacou a importância de discutir receitas e despesas. Os investimentos em infraestrutura no Brasil caíram muito, e não só eles caíram, mas eles estão levando a uma queda do chamado Produto Interno Bruto, que é o PIB. Não há como o PIB crescer se o investimento em infraestrutura não acontecer. E o investimento em infraestrutura está tendo um desempenho muito ruim porque existe um item que está pressionando muito, que é o pagamento de aposentadorias e pensões pelo setor público. Então, a cadeia é essa, o elo é esse. Gasto crescente muito alto em aposentadorias e pensões leva à redução dos investimentos em infraestrutura, nos orçamentos públicos, e daí leva à redução da taxa de crescimento do PIB, da economia e do emprego. O quadro Tô de Férias de hoje te convida a conhecer mais sobre a história do Museu da Indústria Cearense. No centro de Fortaleza, existe um museu que conta um pouco da trajetória desse segmento econômico no estado. O local reúne peças bem interessantes, como mostra Camila Matias. A professora Eurilanda aproveitou as férias escolares para conhecer o Museu da Indústria, localizado no centro de Fortaleza. Todos os fortalezenses, e não só fortalezenses, como também turistas, né, devem conhecer os nossos museus. Fortaleza não é feita apenas de praias, né? É feita também de cultura e de conhecimento. Maria veio com a filha e com a neta conhecer o espaço. A exposição fez a visitante relembrar muitos aprendizados que teve na época da escola. Eu não conhecia, estou adorando conhecer, assim como se eu estivesse assistindo um filme, porque toda a história do nosso estudo no colégio, às vezes em algumas cadeiras da universidade, a gente está ligado à energia, né? E então eu estou achando maravilhoso, riquíssimo aqui, participando das experiências. O Museu da Indústria tem o objetivo de valorizar
e preservar as memórias de 5 séculos de desenvolvimento da história industrial cearense. Essa daqui é uma das experiências interativas que é chamada Labirinto Elétrico. O objetivo é fazer com que o visitante passe essa argola de um lado para o outro sem tocar nos ferros. Um pouco difícil, eu vou tentar, vou ver se eu vou conseguir. Estou um pouco nervosa, mas bora lá. Percebeu aí que eu não consegui até o final, mas fica aí o desafio para você que está em casa, vir aqui no Museu da Indústria, ver se você consegue. O local possui vários espaços voltados para ações museológicas e culturais em geral. O museu ele é uma janela para que as pessoas possam compreender um desenvolvimento econômico mais recente do estado do Ceará. Essa exposição aqui que a gente está nela, que fala sobre a eletricidade, ela tem muito isso, né? Hoje se fala muito na questão do hub do hidrogênio verde e poucas pessoas conseguem entender isso. Então essa exposição, ela parte das experiências, explicando para os visitantes o que é a eletricidade. Depois nós temos aqui essa parte que está aqui logo atrás de mim, que traz todo o histórico da chegada da eletrificação no Ceará, né? Nós não tínhamos essa corrente mais contínua, isso só chega a partir de 1965 com a eletricidade de Paulo Afonso, né? Vindo da hidrelétrica de Paulo Afonso, e até chegar aí nas matrizes energéticas, nas matrizes das energias renováveis e chegar no hidrogênio verde. Então a nossa função, uma delas é essa, mostrar para esse público, né, quais são os caminhos desse desenvolvimento do estado do Ceará. E se a fome bater, o restaurante do local oferece refeições que valorizam ingredientes locais, com um toque de sofisticação. A gente está aqui no corredor histórico de Fortaleza, né, dentro do museu, que é um equipamento público. Então todo o cardápio do Aconchego ele está ligado com a história da cultura alimentar cearense, né? Tem esse link. Então a gente conta histórias, conta algumas lendas e os pratos são todos inspirados nisso. O museu funciona de terça a sábado, das 9 horas da manhã até às 5 horas da tarde. No domingo, o espaço abre às 9 horas e fecha as portas às 13 horas. Uma ótima opção para esses últimos dias de férias na capital. Muito interessante o Museu da Indústria, fica a dica para você conhecer. O Jornal da Câmara Fortaleza desta quinta-feira chegou ao fim. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite, até lá. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.